Amém. Glórias ao Senhor. Quero convidá-lo, neste momento, a abrir a palavra do Senhor. Livro de 2 Samuel. Profeta Samuel. 2 Samuel. Capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos do versículo número 1 em diante. 2 Samuel, capítulo 12, do verso número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis ele tomar as suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi sobre rei de Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais coisas, porque pois desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser a tua mulher. Para ser a tua mulher. Amém. Quando nós olhamos para esse texto e nós pensamos sobre a grandeza do nosso Deus, sabemos que Deus, em todo tempo, Ele está cuidando das nossas vidas. Deus é o nosso Deus provedor, aquele que providencia tudo aquilo que necessitamos e precisamos em todo tempo. É Ele que muitas vezes nos carrega pelos braços, em seus braços, nos carrega, nos segura pela mão, e em todo tempo nos conduz segundo a tua paz, segundo a tua misericórdia. E mesmo que não entendamos o caminho, Ele é um Deus que nos traz a segurança para continuarmos caminhando a cada dia. Neste momento, eu queria iniciar uma nova série. Essa série vai se chamar Casa. Casa, como na série antiga ou anterior que eu trabalhei, nós trabalhamos escolhas, onde nós falamos sobre as diversas escolhas durante um mês. Falamos sobre as diversas escolhas da nossa vida, baseada na palavra de Deus, em homens e mulheres que serviram ao Senhor e fizeram grandes escolhas, nos motivando e incentivando na caminhada. Também nas escolhas, vimos que o próprio Senhor vai dizer: Não fosse vós que me escolheste, mas eu escolhi vocês. Então, quando nós falamos dessas escolhas, nós falamos sobre um Deus que em todo tempo nos busca na caminhada. E quando eu estava orando e pedindo a Deus: Senhor, eu queria trabalhar uma nova série de estudos, uma nova série de pregações, e o Senhor trouxe apenas uma palavra: casa. E essa palavra casa que eu quero conversar com você, que eu quero colocar
como uma nova série que nós estamos iniciando. E por que casa? Eu ficava me perguntando ao Senhor também, por que casa? Casa, à medida que eu ia orando, eu ia conversando com o Senhor falava que da intimidade que nós temos dentro das nossas casas. Dentro da nossa casa, nós adentramos e temos a liberdade. Ali nós nos despimos de figuras, por exemplo, daquele estereótipo que nós queremos, que nós apresentamos muitas vezes para outras pessoas, nos lugares que nós estamos. É ali que o advogado chega em casa e afrouxa a gravata. É ali que, depois de um dia de trabalho, nós voltamos e encontramos abrigo, porque a nossa casa é onde nós temos a intimidade. É o desejo nosso de voltar e descansar, encontrar abrigo, encontrar a paz dentro daquele lugar que nos acolhe todas as vezes, todos os dias que nós voltamos e nos abrigamos. E pensando na casa, e pensando neste texto, eu gostaria de que você agora imaginasse todos nós sentados numa sala, ou então num lugar onde geralmente você se assenta para conversar durante o dia, com pessoas que às vezes nós cruzamos durante um dia, ou todos os dias, nós cruzamos e nós passamos. E eu pensei nessa sala quando eu estava falando, organizando esse sermão. Por que a casa? Por que a sala? Por que onde nós nos assentamos? E às vezes conversamos de coisas triviais, mas coisas importantes. E quando eu pensava nesse texto que o Senhor nos deu, eu pensava que realmente a melhor representação seria esse texto, onde o Senhor vai conversar com Davi. E o Senhor, nesse primeiro momento, nós vemos que o Senhor nos trata com amor. Por quê? Olha como o Senhor vai falar com Davi. O Senhor enviou Natã a Davi, ou seja, o profeta Natã. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, havia numa cidade, ou seja, ele começa a contar uma história a Davi. O Senhor poderia ter repreendido Davi logo no primeiro momento, poderia ter dito a Davi: Davi, eu vou te destituir de rei. Deus poderia ter falado: eu vou pesar minha mão sobre você. Mas ao contrário, o Senhor diz a Davi com muito amor. Ele começa a contar uma metáfora de uma história de um homem que tinha apenas aqui um cabritinho. Em contrapartida havia um que era o oposto dele, um homem muito rico, que tinha muitos bens, muitos gados. E quando chega uma visita, ao invés dele pegar um dos celeiros, esse homem rico, pegar um animal do seu celeiro para matar e servir, ele foi lá e pegou a única propriedade que aquele homem pobre tinha e matou para servir a visita. Quando Davi ouve essa história, Davi se indigna, Davi se levanta. Você vai entrar lá no verso 5, olha só: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira, ou seja, Davi como rei se levantou, dizendo: não, esse homem deve ser morto. Ou seja, este é o julgamento do ser humano, dizendo que na sua ira, aquele homem deveria ser morto. Porque Deus nos trata segundo nós somos. Deus nos trata com amor, com compaixão. Ele nos pega pelo colo muitas vezes, dizendo: vem cá, filho. Como naquela grande sala, Ele nos leva a sentar e dizer: vem cá, filho, eu vou te contar uma história. Eu vou te contar algo que eu estou sabendo, e com amor vai nos tratando. Assim como quando começou a tratar Davi através de Natã. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, perdoador, é um Deus que se importa com a minha vida e com a sua vida. Um Deus que caminha paralelo à nossa humanidade e mesmo dentro da sua santidade, ainda assim não pesa a sua mão sobre nós. Me lembrei de Jesus quando ele estava com os discípulos naquele barco e a tempestade que assolava o barco e lançava de um lado para o outro. Ali no barco haviam pescadores profissionais
pescadores profissionais, e diz o texto que eles estavam apavorados. E quando Jesus dormia naquele barco, eles acordam Jesus e perguntam a Jesus: Senhor, como o Senhor pode dormir no meio dessa tempestade? E Jesus se levanta e acalma a tempestade. Assim Ele faz nas nossas vidas. Ele acalma a tempestade. Mas curiosamente, se você voltar ao texto, ele vai dizer: homens de pequena fé. Sabe por quê? Porque aqueles homens, eles estavam olhando para o momento, as circunstâncias em que eles estavam. Mas se eles olhassem pela fé, eles estavam com a melhor companhia que qualquer ser humano gostaria de ter. Eles estavam com o próprio Filho de Deus, o menino Deus, Jesus, naquele barco. E mesmo que as tempestades se levantassem, mesmo que tentasse assolar aquele barco, o Senhor ainda tem poder para acalmar a tempestade. Deus tem poder para acalmar a tempestade que está no seu coração e no meu. Ele pode adentrar um mar revolto dentro dos nossos corações e dizer: calma, querido, calma, querida. Assim como Natã foi a Davi, ele não vai com pedras contra Natã. Ele vai contar uma história a Natã. Deus sabia tudo, mas Deus não vai com ira sobre Davi. Ao contrário de Davi, quando nós vemos no verso 5, que se levantou irado. Mas Deus não é assim. Deus age em amor. Deus continua trabalhando segundo o seu amor e segundo a sua graça. A segunda lição que nós aprendemos, que nesta sala, em casa, nós podemos aprender, é que o verso número 7, que Deus também é um Deus maravilhoso. Olha só, então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Deus não deixa também o pecado encoberto. Deus não deixa o que está errado encoberto. Se num primeiro momento Deus age com amor, segundo, Deus não compactua com o pecado ou com aquilo que está errado. Davi, aparentemente, talvez quando Natã chegou, Davi estava no seu trono, todo bonito, como se eu tivesse resolvido o problema, porque ele colocou Urias na frente de batalha. Urias havia sido morto, que era o único que poderia reclamar a questão da sua esposa. Também Urias, que era o esposo de Betseba, ele que poderia dizer: você me traiu, você é um rei que é indigno. Davi havia acabado com o problema, aparentemente. Davi havia colocado o problema debaixo do tapete. Mas tem uma hora que alguém vai erguer o tapete, não é verdade? E talvez Davi resolveria dessa forma sendo rei, mas quando Deus entra na história, o que está debaixo do tapete é tratado. Percebe a diferença? Aquilo que está encoberto é tratado, é curado. É como uma ferida. Quando eu era pequeno, eu vivia me acidentando pelas minhas peraltices. Eu me lembro até quando eu descia de carrinho em rolemã, aquelas descidas, e às vezes o carrinho virava, a gente saía capotando, e aí cortava o dedo, às vezes arrancava o tampão do dedo, às vezes ralava e formava uma casquinha depois de um tempo, e aquilo lá precisava ser lavado. Aquilo precisava jogar água, precisava passar um remédio para que não infeccionasse. Assim também é aquilo que Deus realiza na nossa vida, a cura, a transformação. E quando Deus nos chama à sua grande sala, Ele está dizendo: vem cá, querido, eu quero conversar com você. Eu quero conversar sobre aquilo que está no seu coração e precisa ser tratado. Precisa ser tratado porque ele está infeccionando debaixo talvez daquele curativo que você fez sem tratar. Daquela forma que você encobriu
e você deixou como estava, o Senhor diz, precisa ser tratado. É assim como Deus começa a tratar Davi, sabe, esse homem justo que você se levantou, dizendo que ele deveria morrer, esse homem é você. Palavra dura, Davi. Palavra dura ao meu coração, ao seu coração. Mas nós precisamos ser tratados por Deus, se deixar tratar por Deus, por um Deus amoroso, que nos fala com amor, com carinho, nos puxa muitas vezes pela orelha e diz, vem cá, querido, você precisa ser tratado nessa área. Talvez naquilo que você falou, naquilo que você pensou, porque muitas vezes achamos que os nossos pecados, as nossas falhas, elas não estão aparentes, então podemos guardar, mas o Senhor conhece pensamentos, o Senhor conhece todas as coisas. Vamos lembrar daquela mulher pega em adultério? Ali Deus trata dois modelos, porque quando os fariseus estão ali para apedrejar aquela mulher, eles usam a lei de Moisés para dizer, ela precisa ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. Jesus compreende o que está acontecendo. E quando ele diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele está dizendo aqueles homens, fariseus, entendedores, conhecedores da lei. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, vocês conhecem o coração de vocês. E vocês sabem que vocês não têm vivido segundo a vontade de Deus. Porque o Senhor nos convence, o seu Espírito nos convence de quem somos e da nossa necessidade. Mas quando ele fala àquela mulher, cadê seus condenadores? E ela disse, ninguém me condenou. Os teus acusadores, né? Ninguém me condenou. Então ele diz para ela, vai, agora você já na sua mente já foi aí. Vai o quê? Não peques mais. Jesus está dizendo, vamos curar a ferida, vamos tratar a ferida, vamos tratar aquilo que precisa ser tratado. Não é olhando na medida do pecado do outro para comparar com o meu pecado, para eu justificar, mas eu sou ruim, mas não sou tanto quanto o outro. O Senhor está dizendo, esse é o pessoal, aquilo que precisa ser tratado e curado. Assim também, aquela mulher, ela precisava voltar. Ela precisava voltar para de onde ela saiu. E ela precisava mudar de vida. Quando o Senhor fala com Davi, Ele está dizendo, esse homem é você. Porque Deus está dizendo através do profeta Davi, você precisa ser tratado. Você precisa mudar. Porque o Senhor não se alegra como você tem vivido o seu estilo de vida. E Davi compreende que aquela sujeira que estava debaixo do tapete agora é retirada. E ele compreende que Deus é um Deus de amor e misericórdia, mas também é um Deus que nos trata. Nos trata por quê? Nos trata porque Ele quer que a nossa vida que nós alcancemos a maturidade espiritual. Não quer que cresçamos em poder para dizer, eu sou bom. Ele está dizendo, eu quero que você aprenda e viva a maturidade. Como Paulo vai dizer que precisamos deixar o leite. Precisamos deixar o leite e agora comer comida sólida. Não mais como meninos que são levados pelo vento, mas agora como homens e mulheres, segundo a autoridade de Deus, que caminham na autoridade de Deus. Nós vivemos um tempo, assim, às vezes me falta até a palavra para descrevê-lo, de tão difícil, de momentos que nós nunca imaginamos passar. Víamos em ficções, mas a ficção, quando terminava o filme, a gente desligava a televisão, pronto. Mas a realidade, sentir a dor no nosso corpo, na nossa mente, sentir que você está muitas vezes acuado e somente Deus, tratando os nossos corações,
para que nós desfrutemos da paz, para que a gente tenha liberdade no próprio Senhor para caminhar. Muitos me perguntam, mas eu não consigo desfrutar dessa paz, porque muitas vezes nós estamos longe do caminho do Senhor. E assim como a teologia da prosperidade, que promete te dar carros, bens materiais, em troca do seu dízimo, da sua oferta, o Senhor não está dizendo isso. O Senhor está dizendo, eu tenho tudo esse ouro, prata, eu sou dono de tudo isso. Tudo é meu. Eu criei. O que eu quero é o seu coração. Quando Jesus caminha o seu ministério, não foi dentro dos templos, foi no meio do povo, daqueles que estavam com o coração quebrantado. É ali que eles veem o milagre acontecendo. Pessoas coxas começam a ser curadas, aqueles que não tinham a visão agora começam a enxergar. E a misericórdia de Deus, o céu se abre e eles começam a desfrutar e a ver o que Deus estava realizando. Sabe por quê? O coração deles estava aberto para ser curado fisicamente, mas acima de tudo, espiritualmente pelo Senhor. Deus nos trata com amor, mas Deus não coloca a sujeira debaixo do tapete, ao contrário, Ele nos trata segundo o seu querer. Mas também no verso 9, Ele vai dizer, além de nos tratar, Ele vai dizer, agora nós precisamos caminhar, voltar para casa e mudar o nosso estilo de vida. Veja o verso 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A Urias, o Heteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher depois de um matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Davi agora vai sofrer as consequências daquilo que ele fez, ou do seu estilo de vida. Porque Deus está dizendo, olha, tudo que você precisava, eu já preparei para você. Se você tivesse necessidade, poderia ter me pedido. Mas debaixo da minha bênção, debaixo da minha graça, você ainda prefere andar errado. Por isso também, agora você precisa voltar, caminhar. E algo vai acontecer para que você nunca mais se esqueça. Ou seja, a espada nunca mais se apartará da sua casa. Porque todas as vezes que você vê as tragédias dentro do seu próprio lar, você vai se lembrar daquilo que eu te falei. Mas você não pode mais parar. Você vai colher os frutos daquilo que precisa ser tratado. Mas você precisa caminhar e aprender com aquilo que aconteceu, com os erros que ficaram no passado, perdoados, mas agora para viver uma eternidade, caminhando inicialmente nessa terra. Assim esse Deus nos chama a nos movimentarmos, a nos movermos e sairmos da inércia que muitas vezes a nossa natureza, o meu corpo quer ter. Você já observou que quanto mais deitado você fica, mais você quer ficar deitado? É curioso isso, né? Por exemplo, se você acostuma a deitar, é igual acostumar ao ócio, né? Então aquele que se acostuma a não trabalhar, dificilmente ele vai voltar a trabalhar. É como aquele que se acostuma também a um tipo de trabalho. Com o passar do tempo, se ele não se modernizar e não se atualizar, o que vai acontecer? Ele estará fora do mercado, porque ele ficou parado no tempo. E a mente dele não acompanhou aquilo que está acontecendo. Ele pode até ser uma pessoa inteligente, ter boas ideias, mas ele precisa dessa atualização, para que ele compreenda também como funciona o trabalho dele ou aquilo que ele vai exercer. Quando Deus nos chama a movimentar, a sair da nossa inércia, Ele nos chama a viver segundo aquilo que Ele inicialmente nos ensina através da sua palavra. Ele nos ensina a falar do amor, viver o amor.
Ele nos ensina a cada dia expressar o amor através da nossa vida, através das nossas atitudes. Um Deus que, ao mesmo tempo, Ele diz, olha, se você compreendeu, foi tratado, se você está são espiritualmente, apenas caminhe. Eu acho curioso quando falamos dos discípulos. Os discípulos de Jesus, quando começa a chamar seus discípulos, ele não faz uma ficha de descrição. Diz, Pedro, vamos ver primeiro, Pedro, quem é seu pai, quem é sua mãe, deixa eu ver aqui, quanto tempo você está aí pescando, quantos barcos você tem, nada. Jesus apenas diz a Pedro, segue-me. E onde é o discipulado de Pedro? Na prática. 3 anos de discipulado, andando com Jesus. Porque o Senhor estava dizendo a Pedro, Pedro, você está aí dentro de um estilo de vida que você acha bom, mas eu vou te mostrar o que eu posso fazer com você. Então acho que quando Pedro nega Jesus, depois Jesus volta ressuscitado já, e Jesus está conversando com Pedro, Jesus vai dizer, Pedro, tu me amas? E Pedro não vai dizer, claro que eu te amo. Jesus vai perguntar de novo, Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer, eu te amo, Senhor. Jesus tem uma palavra muito simples para ele, apacenta os meus cordeiros. E quando Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Pedro se entristece e diz, o Senhor sabe todas as coisas. Ou seja, o Senhor sabe que eu falhei. O Senhor sabe que eu sou sanguíneo, que eu neguei ao Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Mas o Senhor sabe uma coisa que é o mais importante. O Senhor sabe que eu te amo profundamente, mesmo falhando. E Jesus diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Assim Jesus faz com a minha vida e com a sua. Ele diz, agora que você abriu o seu coração, que você deixou eu tratar você, Pedro, pela palavra, onde você reconheceu que eu sou o Senhor e que você precisa de mim, agora eu te levanto como um pastor, como um servo. E Pedro vai juntamente ali com Paulo, eles vão revolucionar um Novo Testamento. Homens segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. A Davi coube realmente um puxão, não só de orelha, mas um castigo assim difícil para Davi. Mas foi algo fundamental na vida de Davi. Onde Davi, ele vai dizer, Senhor, o Senhor me conhece lá no meu mais íntimo. O Senhor me conhece quando eu era substância nem formada ainda. E é somente o Senhor que pode falar ao meu coração e me perdoar. Davi se quebrantou na presença de Deus de tal forma que o Senhor, ó Pai, fez uma revolução. Assim Deus nos chama essa sala, essa noite, nessa nova série chamada Casa, para sentar junto ali no sofá, batendo um papo franco. O que precisa ser tratado? Você sabe na sua vida, eu sei na minha. Eu não quero mais deixar a sujeira debaixo do tapete. Eu quero ser tratado segundo a tua palavra, segundo o teu querer. Não quero mais jogar a culpa nos outros, porque o Senhor sabe todas as coisas. E eu quero andar, eu quero mudar, quero ser como Pedro, que revolucionou. Quero ser como Paulo, que depois daquele caminho de Damasco, mudou o sentido da sua vida. Eu quero ser um homem, e creio que você quer ser um homem ou uma mulher, segundo o coração de Deus. Então senta nessa sala essa noite, vem conversar com o Senhor, porque o Senhor está em casa. Que o Senhor te abençoe e derrame sobre a sua vida a sua maravilhosa graça. Amém.
Tem algum pedido que chegou ainda? Lembra que a gente estava orando, né, pela família Mota. A irmã Lourdes Mota faleceu. O Valdir pediu oração pela família. A Ruth? A Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Essa noite o Senhor está mostrando várias coisas, né? E já recebi a notícia que meu tio Hernandes faleceu. E agora recebemos a notícia que a irmã Lourdes também, que nós estávamos orando, faleceu. Nós vamos orar, vamos orar. Essa palavra de hoje também, Deus falou de uma forma diferente e creio que Deus tem nos chamado como povo a abrir os nossos olhos para aquilo que Ele está realizando. Talvez a gente pense, é o Covid. Quem é o Covid diante de Deus? Vamos ser sinceros. Fala para mim quem é o Covid. Não é ninguém. Deus é o Deus Todo-Poderoso. E Ele tem ceifado os seus servos. E chamado a igreja a mudar o estilo de vida essa noite. Amém. Vamos orar? Querido Deus, somente a misericórdia do Senhor para confortar as famílias nesse momento. Quero clamar pela família da irmã Lourdes, pelo consolo vindo do alto. Que o Senhor, de uma maneira miraculosa, Pai, possa trazer conforto a esses corações quebrados, quebrantados, possa trazer a paz do Senhor, Pai. Quero clamar, ó Pai, que o Senhor nos dê também entendimento segundo o Teu querer. Traz a Tua paz sobre a vida do Elias, da Ruth, nesse momento tão difícil, Pai. Age com misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos